Oi, gente! Vim gravar um vídeo pra vocês desse cenário novo. Vocês gostaram? Eu gostei, achei que ficou bonito. Espero que vocês gostem. Meu gato tá aprontando aqui. Ele quer comer, mas não tá na hora de comer ainda, não. Eu quero bater um papo com vocês, sabe sobre o quê? Um ano de divórcio. Eu quero compartilhar com você meus aprendizados e o meu maior arrependimento. E eu vou te contar aqui, abri meu coração. Até escrevi no meu caderno. Acabou meu caderno, comecei um novo. E esse tema ele veio para mim e numa madrugada para eu trabalhar sobre isso e veio assim no sentido de eu mostrar as lições que eu tirei de tudo isso, onde eu poderia ter feito diferente. E essa parte é muito para as mulheres casadas, porque tem muita mulher casada que me acompanha aqui, eu fico muito feliz e honrada por isso. E até mesmo eu pego essa minha fala, eu levo nas minhas mentorias das mulheres que são casadas, né? Eu levo isso para elas, porque, querendo ou não, é uma experiência que eu tive, que eu passei na vida de casada, e hoje eu tenho uma percepção diferente de quando eu era casada. E o meu maior arrependimento. Eu vou abrir para você aqui isso. E, de fato, assim, eu confesso para você que passou rápido, 12 meses já. 12 meses que eu tô morando aqui, 12 meses que eu construí um novo caminho na minha vida. E, de fato, foi um novo caminho, na qual eu venho construindo diariamente, errando, acertando. E no começo da separação, os primeiros meses, que até o final do ano, né? Então eu me separei em agosto, eu saí de casa no final de agosto. E até o final do ano, eu confesso para você que eu fiquei num limbo emocional, perdida. Eu não sabia o que eu queria, como eu ia fazer, qual caminho que eu ia construir. Eu não tinha a visão clara do caminho que eu ia seguir. Não tinha, sendo muito sincera com você. E isso é uma coisa muito séria para se sair de um casamento. Você precisa saber o caminho que você vai seguir. Por quê? Eu só consegui me manter porque eu tinha reserva financeira. Se você não sabe o que você quer, você precisa construir essa clareza para você ter certeza se é isso mesmo que você deseja, finalizar um ciclo para começar um outro ciclo. E, de fato, você ter uma reserva faz com que as coisas sejam mais leves para você. Então, o que me manteve foi minha reserva. Eu fui começar a gerar dinheiro para mim. Eu gerei pouco dinheiro aqui porque eu fiz trabalhos, né? Eu trabalhei em lançamentos como suporte, e só que eu não era uma renda fixa, né? Apesar que o meu também não é ainda hoje uma renda fixa. Mas hoje eu tenho o meu plano trilhado de caminho que eu quero construir. Lá atrás eu não tinha essa visão do que eu tenho hoje, né? Da construção do meu negócio. Tanto é que eu não tinha nem CNPJ, né? Fui abrir bem depois, enfim. Hoje não, hoje eu tenho a minha empresa montada, o meu CNPJ, e estou construindo o meu negócio. Ainda ele é um bebê? Ainda ele é um bebê. Você está fazendo parte desse processo de construção. Eu venho documentando aqui, mas eu acredito nesse meu projeto, no meu serviço, no que eu acredito que eu vim para poder contribuir para o mundo e ter como fonte de remuneração para poder construir o meu estilo de vida. E ter entendido isso, para mim, foi tirou um peso tão grande das minhas costas, porque agora eu estou me conectando com esse servir. Com a medida que eu me conecto com esse servir, é um equilíbrio de dar e receber. A troca vem, o receber vem, né? E aí aqui também não é aquela balela de trabalhar só com um propósito, não, porque eu preciso fazer muitas coisas que são chatas e que são desafiadoras, que antes, a Michelle de antes não via isso e não queria fazer, ou fugia. Lembra? Eu fugia de coisas difíceis, né? Mas um dos meus grandes aprendizados é que eu sou capaz de fazer coisas difíceis e que eu preciso aprender a encarar as coisas difíceis, porque os obstáculos é onde eu sou forjada. É nos obstáculos que eu cresço. E sem sombra de dúvidas, o divórcio foi um dos maiores obstáculos da minha vida. O maior. E onde eu fui forjada em todos os sentidos. E hoje, a Michelle de hoje, ela consegue olhar para trás e ver erros, ela consegue olhar para trás e ver onde ela acertou, o que ela poderia ter feito de diferente, mas é aquilo. A gente não volta lá para poder mudar a história. Então, o que eu faço diante disso?
eu amadureci, né? Com certeza, esse processo todo trouxe um amadurecimento tremendo. Eu venho aqui e mostro no meu falar, no meu servir, nas mulheres que me contratam também, né? Eu posso mostrar esse caminho, mas é aquele negócio também, existe o livre-arbítrio, né? E para um futuro, né, que eu vá viver, eu possa ter uma postura diferente, como eu já venho tendo para várias coisas da minha vida, uma postura diferente da Michele de antes, de quando era casada. Então, eu falo que o divórcio foi um obstáculo que me forjou em todos os sentidos. E me forjou seriamente para eu olhar seriamente para as minhas sombras. E não ter tido medo de encarar as minhas sombras vem sendo a chave dessa construção de uma relação comigo mesma. E esse é o meu maior aprendizado. É a construção de uma relação consigo mesma. E isso não é para uma mulher só divorciada, é para uma mulher casada também. O quanto se eu tivesse entendido isso lá atrás, de ter construído uma relação comigo mesma, ter construído uma vida interessante comigo mesma, independente do meu marido, dos meus filhos. A relação Michele com Michele, sabe? Claro que vai ter filhos e vai ter marido, mas a relação Michele com Michele, se eu tivesse entendido isso antes, com certeza teria sido diferente. Porque, querendo ou não, e aí aqui, eu acho que a mulher, ela tece muito o funcionamento da casa, tá? A mulher dita isso. E por falta de sabedoria da minha parte lá atrás, por falta de eu não ter criado essa relação comigo mesma, de amar a minha vida, de cuidar de mim, de olhar para coisas que são importantes para mim, de eu me posicionar, por falta disso, eu não fui sábia e não conduzi as coisas. Porque como mulher que somos, nós conduzimos a nossa casa. E repara, assim, se você tá bem, a casa flui bem, o marido tá bem, as coisas fluem, né? Agora, se você tá mal, tudo reflete nos filhos, reflete no relacionamento, reflete em tudo. Claro que eu sei que não é só responsabilidade minha, e eu entendi isso ao longo do processo, que o fim do meu casamento não foi só minha culpa. Foi também responsabilidade do meu ex-marido. E eu já falei aqui nos vídeos, eu tentei, chamei para a gente fazer terapia de casal, ele não quis, chamei para falar na igreja, ele não quis. Então, assim, eu tenho a minha consciência tranquila em relação a isso. Na verdade, eu acho que ele acreditou que eu não sairia, ou que eu não teria a coragem de fazer o que eu fiz. Eu acho que até mesmo eu não sabia dessa força que eu tinha, sendo bem sincera. E só que o que aconteceu no movimento todo? Por a gente já estar desconectado e por ter existido um desprezo muito grande entre a gente, isso foi muito dolorido. A gente morava na mesma casa, mas a gente não tinha vida de casado, entendeu? A gente não conversava, a gente não tinha contato, a gente não... Muito pelo contrário, existia um desprezo. E essa desconexão comigo e o ambiente fez com que eu quisesse sair, né? E, de fato, é aquele negócio, né, gente? Falar hoje, um ano depois, é muito mais fácil do que quando você tá lá vivendo, né? Então, é até injusto da minha parte eu fazer esse tipo de comparação, mas eu ainda faço no sentido para tirar o aprendizado e até mesmo para te mostrar aqui, né? Que você pode mudar a sua forma de pensar e de agir estando casada e entendendo que casamento não é perfeito. E eu nunca, de verdade, esperei perfeição do meu casamento. Mas eu acho que faltou a sabedoria da minha parte e também faltou sabedoria da parte do meu ex-marido. Eu acho que faltou ele estar no papel de homem, sabe? No sentido de ser a cabeça e aí eu estar aqui, sim, ao lado dele, mas eu conduzindo as coisas. E se eu tivesse bem, que eu vejo hoje essa diferença, eu conseguiria conduzir, porque o homem ele vai à medida que a mulher também vai direcionando, né? Mas enfim, o tempo não volta, né? O tempo não volta. Eu não vejo possibilidade de reconciliação. Eu não posso cuspir para cima, porque minha mãe falava, cospe para cima que cai na testa, né?
Mas eu não vejo porque não existe mais admiração, né? E para um casamento já não existia quando acabou, tá? E para um casamento acontecer, a admiração ela é um fator fundamental para a mulher, né? E depois do divórcio, várias coisas aconteceram e meu ex-marido, ele fez coisas que não era da alçada dele no sentido da minha relação com os meninos. Várias outras coisas foram feitas, várias outras coisas aconteceram, mas eu sendo muito sincera para você, na hora dói muito, tá? Você ouvir algumas coisas, você ser taxada como culpada, porque é muito fácil, né, gente? Terceirizar a responsabilidade e culpar os outros pela situação. Mas, e disso, eu ia lidando, sabe, com essas coisas e lembrando sempre que cada um tem sua mochila e isso foi um dos grandes aprendizados, assim, de não me deixar me definir pelo que os outros acham ou pensam, porque eu conheço a Michele, né? E esse processo todo fez com que eu me conhecesse cada vez mais. E isso foi um fator fundamental, porque à medida que você vem e traz um feedback para mim, me julgando, eu olho, entendo e deixo com você o seu julgamento, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Então a sua opinião não me afeta mais. E ter aprendido isso foi assim, ó, puff, algo libertador, foi também um dos meus grandes aprendizados, de que a opinião dos outros, opinião, crítica, elogio, não me define, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou tanto positivamente quanto negativamente. Eu sou a que mais me conheço. E por me conhecer, eu sei onde eu sou falha, eu sei onde eu sou boa, eu sei onde eu posso melhorar. E estar com e ter essa forma de pensar faz com que eu esteja disposta a construir um caminho com mais leveza. E, de fato, aqui eu quero deixar essa mensagem para as mulheres casadas. Construa uma relação saudável com você mesma. Aprenda a fazer coisas sozinha. Aprenda a ter momentos você sozinha, sem seus filhos e sem seu marido. E também faça com que seu marido tenha esses tipos de tempos e momentos. Por exemplo, vai passar um final de semana num hotel sozinha, só você. Faça com que seu marido também faça isso, sabe? Tenha o momento só do casal e tenha o momento da família, né? O quanto é importante a gente construir essa solitude. E outra coisa, o quanto é importante a gente ter a nossa fonte de renda. Porque hoje, atendendo mulheres e conversando também com elas, tanto pelo meu Instagram, que é lá que elas se abrem, porque aqui nos comentários do YouTube acaba sendo aberto e exposto, mas lá elas contam os detalhes. Eu vejo nitidamente que muitas mulheres que estão casadas e não existe mais casamento, muito pelo contrário, existe traição, existe gritos, existe agressões verbais, não físicas, tá? Pelo menos dessas mulheres que se abriram para mim. Mas ela não tem coragem de sair por ela não ter condições financeiras de se manter, né? E por muitas vezes ela espera que o marido melhore a condição dele ou terceiriza para ele e não traz a responsabilidade para si para poder mudar essa história. E aí essa foi uma das grandes chaves também para mim, que eu não posso colocar a minha felicidade e a minha vida na dependência do outro fazer ou mudar ou é errado isso, eu colocar a minha felicidade na dependência do outro. Que o outro faça, o outro aconteça, né? Então, se o outro não muda, eu vou continuar nessa vida infeliz, né? Então, o quanto foi importante entender isso. E o fato de você não ser autossuficiente, você não ter autoconfiança, você não construir essa solitude, esse autoamor com você mesma, faz com que você tenha uma dependência emocional e a dependência financeira. E aí você fica nesse casamento por esse motivo. Pelas crianças. E o quanto é importante a gente aprender a entender que alguns ciclos precisam ser encerrados. E aprender a encerrar um ciclo é difícil. É muito desafiador.
Então, muitos ciclos não são encerrados por essa dependência, por apego. E sabe por quê também? O medo do desconhecido. E o nosso cérebro, ele morre de medo disso. Ele morre de medo de encarar o novo. E como eu fui forjada nisso, de encarar o novo. E aí aqui foi um dos meus maiores aprendizados também, foi a fé. Por quê? Porque eu precisei dar o passo e confiar que Deus iria me mostrar o caminho. E por muitas vezes, essa resposta não foi imediata. Eu precisei continuar. E aí vinha sentimentos de culpa, de destruição, de ingratidão, de que eu estava destruindo tudo. E eu questionava para Deus sobre isso, sabe? Poxa, Deus, doía muito, sabe, sentir isso. E eu fui pedindo para Deus a direção, para Deus me mostrar as coisas, que se não fosse a vontade dele, que ele me mostrasse também. Sabe, eu sempre pedi isso para Deus. E só que à medida que eu fui passando por o processo, as coisas foram acontecendo, as situações externas foram se apresentando, eu fui vendo esses caminhos sendo abertos, eu fui sentindo essa presença me guiando. E é algo assim, gente, que não é algo estratosférico, porque às vezes a gente fica pensando assim, ai, como é? Não, são simples coisas que acontecem, simples conexões, simples respostas, simples situações, e também coisas importantes também acontecendo, como a venda da casa, situações com as crianças, enfim. E à medida que isso foi acontecendo, e a minha autoconfiança também sendo construída, a clareza que eu tive do meu negócio, isso foi me fortalecendo também. E eu fui construindo cada vez mais essa vida interessante de se viver. E aí, eu quero falar aqui para algumas mulheres divorciadas que me acompanham. Eu tenho algumas mentoradas que estão divorciadas e eu tenho algumas de vocês que conversam comigo que estão divorciadas já. Tem uma que se abriu comigo há pouco tempo, 8 anos já divorciada, mas ainda não encerrou o ciclo do casamento. Ela tá lá, a vida parou. A vida dela parou no fim do casamento dela. Eu tenho mentoradas que estavam nessa situação e estão agora começando a caminhar e construir essa vida interessante de se viver. E tive esses relatos de vocês. Então eu posso te falar com propriedade que a falta dessa construção de amor com você mesma, a falta dessa permissão de viver o novo, de encarar o desconhecido, fez com que você parasse e continuasse lá. E eu vejo, nitidamente, elas estão paradas, vendo a vida do marido acontecer, do marido não, do ex-marido acontecer, e elas estão lá cuidando dos filhos, cuidando da casa, e parou. E não que você não tenha que cuidar dos filhos, da casa, não é isso. Mas você precisa cuidar de você também. Você precisa fazer coisas que te tirem dessa sua zona de conforto e desse modo automático, para que você construa uma vida que você possa saber o que é importante para você, o que você gosta de fazer, o que faz o seu coração bater forte. Que nem hoje. Hoje eu saí com os meus filhos, eles foram fazer futevôlei, eu fiz beach tênis, e aquilo me fez o coração bater forte, porque é gostoso. Eu tava lá vendo meus filhos brincando, a gente tava em quadras uma do lado da outra, eles brincando, me zoando, falando, mãe, você... Como eles falaram? Ai, o Gabriel usou uma noob. Mãe, você é noob. Eu falei, noob? Eu falei, professor, salapeta esses meninos aí, né? E aí, brincando, me divertindo. E aí a gente saiu de lá e eu falei, e aí? Vocês gostaram? Cara, a alegria deles, sabe? De ver eles ali fazendo uma atividade que eu quero proporcionar para eles, que eu posso hoje proporcionar para eles, me fez assim tão bem, me fez um quentinho tão grande e me aquece e me mostra assim, você está construindo essa vida que é interessante para você, junto com os seus filhos. Claro que, aí aqui eu vou até abrir o meu maior arrependimento, sem sombra de dúvidas, é os meninos. Eu tentei já pensar como eu poderia ter feito diferente, porque meu ex-marido falou que não sairia da casa, né? Eu não sei como eu poderia ter feito diferente ou ter trazido eles para ficar comigo.
O que aconteceu foi que eu imaginava uma coisa sobre guarda compartilhada e, na realidade, na vida, quando a vida foi ser vivida, eu presenciei outra coisa. Aconteceu outra coisa. O meu ex-marido se posicionou de outra forma e acabou fazendo com que gerasse uma lacuna, principalmente entre eu e meu filho mais velho, que graças a Deus hoje está sendo cada vez mais diminuída. Por erros meus também, tá? Eu tive erros pontuais que eu identifico, que eu tive atitudes que acabou com que essa lacuna se ampliasse e eu acabei dando até mesmo argumentos para que o pai abrisse esse caminho e ficasse com essa lacuna ainda maior. Mas é aquele negócio, né? É o que eu falo até mesmo para os meninos. Eu nunca falo mal do pai para eles e nunca vou falar. É o pai deles. Mas hoje eu já conto algumas coisas no sentido de quê? Que a mamãe também quer estar com eles, que a gente precisa dividir isso, que não é só com o papai, precisa ser com o papai e com a mamãe, entendeu? Então eu mostro para eles que existe esse caminho, que a gente pode construir esse caminho. E que a mamãe nunca vai querer afastar eles do papai. Nunca. E é verdade, nunca. E este foi o meu grande arrependimento, de eu não ter a guarda para mim. Porque eu sei que eu não faria o que aconteceu. Entendeu? Eu não exerceria desse poder contra a outra parte. De eu ter que seguir um papel, de eu ter que seguir o que está escrito ali, porque se eu me atraso, ou se mudo, ou se acontece alguma coisa, eu não posso mudar porque está escrito ali, naquele papel. Eu entendo que como uma guarda compartilhada o pai e a mãe são adultos suficientes para poder flexibilizar, mudar, ajustar, rever e até mesmo mudar essa rota para que seja bom para as crianças, visto que as crianças querem, né? E na prática não é isso que acontece, infelizmente. Então esse é o meu maior arrependimento, sem sombra de dúvidas, porque se a guarda não, eu falei até errado antes, não é a guarda é compartilhada, a residência. Porque nós temos a guarda compartilhada e a residência está com ele. E quando é feito um papel, um documento desse para culminar essa decisão para o juiz homologar, tem que se tecer uma rotina, né? Que nem pega de terça, pega na sexta, a cada 15 dias, férias, dia das mães. Tem que compor essa rotina de visitas e de divisão, né? Mas é uma coisa só para compor para o juiz homologar. Eu entendo que guarda compartilhada, o pai e a mãe decidiriam e ajustariam isso em conversas. Só que na prática não é isso que acontece. Então esse é o meu maior arrependimento, que eu colho as consequências dele hoje. Mas agora, com a venda da casa, várias coisas foram desconstruídas para os meninos, né? Então isso está sendo muito positivo, porque eles estão aprendendo várias coisas também. E um dos aprendizados que eu tive com o divórcio é o quanto ser simples é mais leve. O quanto a gente valoriza as coisas mais simples hoje. E o simples aqui não é... Ai, gente, eu tenho uma vida muito boa, tá? Só que eu comparo com a minha vida de antes? Sim, é diferente? É diferente. Eu tive que dar alguns passos para trás? Sim, tive. Mas ainda assim, tenho uma vida muito boa. E eu sou muito grata a Deus por isso. E a questão, sim, do simples é ver que o simples funciona. E funciona muito bem. E aí você não quer ostentar para os outros. Eu entendi isso, sabe? Não quero mais ostentar para ninguém. E por muitas vezes eu acho que eu quis isso, né? Eu quis não. Eu fui isso. E hoje não. Hoje eu
eu curto a minha jornada, eu curto o meu estilo de vida, eu curto minha forma de pensar e agir, estou aprendendo sobre dinheiro, estou lidando com ele, estou vendo como que vai ser, o que eu vou decidir sobre se eu vou comprar uma casa ou não, sabe? Vou me manter no aluguel nesse próximo ano, sim. Para até mesmo que são decisões importantes, e decisões importantes não são tomadas de um dia para a noite. Não foi assim com o meu divórcio. Não foi tomada do dia para a noite. A decisão do divórcio foram anos para ser tomado, né? Para ter a coragem de ter encerrado esse ciclo. Eu vejo nitidamente que a Michele de um ano atrás está completamente diferente da Michele de hoje. Completamente. É tão bom sentir uma paz que excede o meu entendimento. É tão bom eu sentir alegria de viver, mesmo diante de alguns caos que se instalam. E hoje eu venho construindo cada vez mais um caminho comigo mesma de entender que eu não preciso buscar fora. Está aqui dentro de mim as respostas. Eu não preciso buscar na comida. Está aqui dentro de mim as respostas. Muito pelo contrário, eu entendi que a comida me afasta cada vez mais de mim. E como ter entendido isso, fez assim, ó, puff, que ela me deixa desconectada de mim, eu fico empachada, eu passo mal e acabo tomando decisões piores, porque eu sei que aquele corpo gordo que eu tinha era fruto do ambiente, fruto das minhas frustrações, fruto da minha falta de conexão comigo mesma, fruto da falta de vida sem sentido que eu vivia. E hoje não. Hoje eu encontrei essa alegria e eu venho vivendo nela um dia de cada vez. Sempre buscando estar presente e vivendo hoje, sendo o melhor no agora. Como eu posso ser melhor agora? E sobre os meninos, né? Eu te falo de um lugar que hoje a minha vida é infinitamente mais fácil sem a rotina deles. Você que é mãe, você sabe. Que nem eles ficaram comigo a semana passada inteira. E eles são, demanda, a questão de celular, questão de jogo, briga. Aí joga lá o jogo que é hobby, um brain rot. E aí o jogo é para roubar, quando é roubado chora. E aí você tem que lidar com tudo isso. Eu falo, meu Deus do céu. Mas é isso que eu quero viver, sabe? É lição de casa, que nem hoje. Tinha um monte de lição de casa que ele tinha deixado da semana passada, que dava para eu fazer hoje na terça. Um monte não, 2. E aí eu virei para ele e falei assim, e a gente vai fazer de boa essa lição de casa hoje, né? Ele falou, vou, mãe, eu prometo para você... Desculpa, mãe. Tira o tênis e sobe lá que a mamãe tá gravando um vídeo. Oi, gente! Falei dele agora. Sobe lá. Carregador? Lá na minha mesa do computador. Eles estão na missão. Fecha a porta aí que a mamãe tá terminando de gravar. E aí, eu falei, você só vai jogar, porque eu sabia que tinha evento hoje. Eu falei, você só vai jogar se você fizer essas lições. Mãe, eu prometo que eu vou fazer, que eu não vou chorar. Porque chora, gente, chora. Falei, tá bom então, Gabriel, tá bom. Mãe, posso descansar um pouquinho? Pode, pode. Aí eu fui lavando a louça, fazendo as coisas. Eu falei, vamos fazer a lição antes da gente, porque a gente tinha que ir pro beat, né? E eles pro fute. Eu falei assim, vamos fazer a lição. Você falou que era só uma folha. Enfim, aí fica naquele desafio, né? Mas é isso que eu quero viver. É isso que eu quero lidar, é isso que eu quero construir. Caiu uma ficha pra mim, assim, que de nada vale, sabe, eu conquistar o mundo se eu não tiver os meninos junto comigo, sabe? E eu sei que os meninos também têm que estar com o pai. Eu não quero tirar essa relação deles. Eu quero dividir, eu quero estar mais presente. E é um direito meu, sabe? Eu quero ter mais tempo com meus filhos. E também quero que o pai tenha também esse tempo com eles, porque eu preciso dividir isso, sabe? Então, de nada vale qualquer sucesso, sendo que eu não estou conectada com eles, não vejo alguns detalhes deles, não tenho conversas profundas com eles, porque é só no dia a dia.
que a gente constrói isso. Por mais que a gente vá no final de semana, mas é só no dia a dia que vem umas falas, que solta algumas coisas, que a gente constrói princípios e valores. O gato passando, tá? Que a gente forja nossos filhos, que a gente educa, que a gente mostra por histórias, né? Então, esse é o meu maior arrependimento e é o meu maior desejo para esse próximo novo ciclo que eu tô entrando, né? Eu construí esse estilo de vida, esse trabalho que supra o nosso estilo de vida e eu consigo estar presente também com eles. Claro que perfeita? Não. Vai ter dias que vão ter pratos que vão cair? Claro. Não tô querendo tecer que existe uma perfeição, mas que existe uma leveza. Eu acredito nisso, sabe? Que alguns pratos vão cair? Sim. Alguns dias eu não vou dar conta de tudo? Também. Alguns dias eu vou me irritar? Claro. Como qualquer mãe que tem vontade de enfiar tudo na barriga de volta. Quem é mãe sabe o que eu tô falando, né? Mas passa. Porque quando eu olho eles dormindo, quando eu olho... Tá estragando meu sofá tudo. Quando eu olho eles dormindo, quando eu pego um sorriso, quando eu ganho um beijo, faz tudo valer a pena. Então esse vem sendo hoje o meu maior desejo, né? Nesse sentido, de tanto da minha vida profissional quanto dos meninos. E pra gente finalizar aqui esse vídeo, uma das coisas dos meus maiores aprendizados que eu tive também, e eu vejo nitidamente que esse ainda está em construção, mas ele está cada vez mais forte. Sabe o que é? Eu não estou dando mais poder para coisas externas tirar a minha paz. O que eu quero te dizer com isso? Que vão acontecer coisas externas. Só que a minha paz, eu venho cada vez mais me fortalecendo, entendendo que dentro de mim, ninguém tem acesso a não ser eu. Então, se eu permito que você tire minha paz, a responsabilidade é minha. Então, por mais que aconteça, que nem aconteceu agora nesse final de semana, uma situação que me incomodou, mas eu fui e falei assim, tá, essa é a realidade, você poderia ter feito uma coisa diferente, sim, que eu poderia ter feito uma coisa diferente, mas essa é a realidade, você aceita e segue, e não deixa que aquilo entre dentro do seu coração e reverbere aquela energia de falta de alegria, ou de ingratidão, ou de medo, ou de incapacidade. Ou qualquer outra história negativa que aquela emoção vem trazer. Então, quanto mais eu me fortaleço, quanto mais eu me conheço, as coisas externas não chegam até mim no sentido de me derrubar. Ao contrário de antes. A Michelle, de 1 ano atrás, ela ficava jogada na BR, entendeu? Ela ficava remoendo, ela ficava, sabe o quê? Ela ficava construindo mentalmente, eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia não sei o que lá, sabe? Péssimo esse lugar, é péssimo esse lugar. Não, passou, já foi. E aí, à medida que eu me fortaleço, essas coisas externas chegam, algumas machucam, sim, mas ela não vai tirar mais minha paz. Então, cada vez mais eu vejo que esse caminho tá se tornando real e vívido aqui em mim. Sentir isso na minha pele é muito bom mesmo. E para as casadas, seja a mulher que constrói essa alegria de viver, que constrói essa relação consigo mesma. Seja a mulher que você tenha essa energia de alegria, de ser gostosa, de ser envolvente, para o seu marido, claro, e na sua casa. E à medida que você faz isso se amando, porque você só consegue fazer isso quando você se ama, quando você se cuida. Você faz com que você impacte todo o seu meio. E toda a sua casa ela é incendiada, ela é encantada, ela é alegre, ela é leve. E para as mulheres que encerraram o ciclo e que estão paradas, a vida está passando. E só você pode mudar isso. Só você pode escrever uma nova história para você.
E você tem permissão para isso. Só que você precisa se conectar. Você precisa começar a dar passos e sair dessa sua zona automática e de cocô, que de confortável ela não tem nada. Eu falo que é uma zona limbenta. E começar a fazer coisas diferentes por você. E isso vai exigir um esforço e coragem. Mas eu te digo que você dar mãos para o seu medo e caminhar, e eu te falo que a vista pode te surpreender. Você pode se encantar e ver e construir e viver algo que você jamais imaginou, assim como eu venho vivendo. E aí aqui não é nada assim externo, é interno. E viver essas coisas internamente, eu te falo deste lugar, é algo encantador. Então eu acho que é isso. Esses foram os meus aprendizados, o meu maior arrependimento. E eu sigo firme, confiante, com a minha alegria e entusiasmo para viver e construir uma vida que faça sentido para mim e para os meus filhos. E, consequentemente, eu acredito que coisas boas vão chegar cada vez mais, porque é fruto do que eu quero criar na minha vida. E eu sei muito bem o que eu quero criar. E eu estou agindo intencionalmente para que isso aconteça. Então, eu estou me moldando, me forjando, me construindo para que o novo chegue. E à medida que eu estou caminhando, esse caminho ele vem se abrindo. Graças ao nosso Deus maravilhoso que vem me abençoando, me guiando e me conduzindo nessa jornada. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ter te encorajado a você olhar para você. E à medida que você olhar para você, você vai ver muitas coisas mudarem. Se você gostou, não esquece de dar seu like. Se você quiser deixar um comentário, eu vou adorar ler seu comentário aqui também. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até!